Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro do nosso direito penal. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vocês já viram, comigo, temas do direito penal, como, por exemplo, os princípios do direito penal. Agora a gente entra numa nova matéria, num novo tema, de uma forma mais do Código Penal do que da Constituição e da doutrina em si. Estamos falando da aplicação da lei penal, certo? Nós vamos trabalhar aqui regras de aplicabilidade. Óbvio que a lei penal, obedecendo os princípios, precisa ser aplicável, é preciso aplicá-la. E para aplicá-la existem regras. E, adivinhem, essas regras, evidentemente, caem em prova. Então, nós temos que ficar bem espertos quanto a ela. Se vocês ficarem ligados em tudo que eu disser aqui, nas nossas aulas de aplicação da lei penal, não vai ter questão em prova que vá enganar vocês. Vocês não vão correr risco algum. Então, te liga comigo. Senhores, a título de introdução, como a gente sempre faz, quando a gente fala em aplicação da lei penal, a gente trabalha esse tema sob três vertentes. A gente analisa sob três ângulos a aplicação da lei penal, até porque é assim que nós lidamos no dia a dia, na lide criminal, e também em prova, quando se estuda esse tema, se estuda os três enfoques. Que enfoques são esses, pessoal? A aplicação da lei penal, se analisa ela no tempo. Nós também trabalhamos a aplicação da lei penal no espaço e também a aplicação da lei penal em relação às pessoas. Percebam? São três vertentes, então, certo? Aplicação da lei penal no tempo, aplicação da lei penal no espaço, aplicação da lei penal em relação às pessoas. A aplicação da lei penal no tempo é onde a gente começa. O que a gente quer saber? A gente quer saber em que situações, em que momentos a lei penal é aplicada. Ou seja, a nossa grande pergunta é quando, Quando essa lei vai incidir? Quando essa lei não incide? Isso é a lei penal no tempo. Já a lei penal no espaço, nós queremos saber onde ela vai ser aplicada. Será que essa lei penal vai ser aplicada no Brasil e no estrangeiro? Será que só no Brasil? Será que só no estrangeiro? Isso a gente trabalha aqui, na lei penal no espaço. E ainda, como grande finale, nós trabalhamos também a lei penal em relação às pessoas. E aí, meus amigos, a gente faz aquela grande pergunta: será que existem pessoas que estão imunes à lei penal? Será que existem pessoas que possuem um escudo e a lei penal bate e volta, ou seja, elas não são atingidas, elas são intocáveis pela lei penal? É isso que a gente trabalha aqui, na lei penal em relação às pessoas. Então, venham comigo para esse universo agora, certo? E de uma maneira que nós vamos, então, liquidar com esse assunto. Dito tudo isso, nós vamos começar, obviamente, pela primeira situação, Nós vamos trabalhar a lei penal no tempo. Lei penal no tempo é o que nós vamos nos ocupar. Bom, eu quero bastante atenção de vocês agora para aquilo que eu vou falar. Olhem só.
Eu liguei o microfone. Liguei, tá ligado, funcionando a mil. Pessoal, vamos fazer uma comparação, certo? Vamos comparar uma coisa. Vamos supor, tá, que a lei penal seja a vida humana. Olha que comparação interessante nós vamos fazer. A lei penal com a vida humana. Bom, o ser humano. Tem um momento que o ser humano nasce. Todo mundo nasceu, concordam comigo? Vieram ao mundo, surgiram. A lei penal não é diferente. A lei penal também tem um momento que ela vem ao mundo, que ela surge. É óbvio que a lei penal não recebe o nome de nascimento. A lei penal recebe o nome de publicação. A lei penal é publicada. É o momento, então, que ela vem ao mundo. Em alguns casos, quando ela é promulgada, mas enfim, o momento que ela surge, o momento que ela é criada, ela nasce, né? Bom, o homem, o ser humano, depois que ele nasce, ele começa a se desenvolver. E esse desenvolvimento tem direta ligação com terceiras pessoas. Ou seja, o seu nascer e o seu desenvolver geram efeitos para outras pessoas. Porque esse indivíduo vai para a escola e vai aprender algumas coisas com alguém. Depois, nas profissões que ele tiver, ele vai interagir com alguém. Vai constituir família com alguém. Ou seja, ele vai sempre interagir com a sociedade. E a lei penal? Não é diferente. A lei penal, meus amigos, ela só existe porque existe a sociedade. Ela só existe porque é preciso a interação social. Então ela vai também interagir e ela vai também gerar efeitos. Bom, e chega um momento em que o ser humano encerra sua participação na Terra. Ou seja, ninguém fica para a semente, é a coisa mais certa do mundo, o homem morre. Ou seja, não terá mais a sua plenitude no planeta. Ocorre a morte do homem. E a lei? A lei penal é a mesma coisa. Vai ter um momento em que ela também não vai mais gerar efeitos. Vai ter um momento que ela também vai morrer. Só que a lei penal não recebe o nome de morte. A lei penal, ela recebe o nome de revogação. Então, quando uma lei é revogada, essa lei é morta. Cuidado. Uma coisa é a chamada revogação, que é o que eu estou falando agora. Outra coisa é a derrogação. Revogação é quando toda a lei é eliminada. Ou seja, ela realmente morre. Ela não tem mais nenhum valor. Já a derrogação quer dizer apenas que parte da lei morre, mas parte dela ainda gera efeitos, certo? A morte da lei se dá então com a revogação. Essa revogação pode ser expressa, que é quando vem uma outra lei dizendo revoga-se a lei X, essa lei X então morre, ou então quando a nova lei não fala nada, mas simplesmente trata de todo o assunto que a lei anterior trazia. Isso nós chamamos de revogação tácita. Revogação expressa quando uma nova lei claramente diz que a lei anterior não tem mais valor. Revogação tácita é quando surge uma nova lei, mas essa nova lei, ela não fala nada, apenas trata de todos os assuntos que a anterior tratava. Também caracteriza a morte da lei anterior, a revogação. Certo? Bom, dito isso, eu posso traçar aqui no quadro, então, tudo aquilo que eu falei. Eu posso botar assim, ó. Esse momento aqui é o momento 1. Esse momento aqui é o momento 2. E esse momento aqui
é o momento 3. O momento 1 é o momento do nascimento da lei, é o momento que a lei nasce. Vamos botar aqui como sendo, então, a publicação. Aqui está. Publicação. O momento 2 é o momento do desenvolvimento da lei. Momento que ela está gerando eficácia. E o momento 3 é o momento da morte, ou seja, é o momento da revogação. Aqui está. Por que eu coloquei essa trilha aqui no quadro? Para que os senhores entendam uma coisa, pessoal. Vocês precisam entender que, com base nisso, a gente tem uma certeza. A certeza do momento que uma lei penal vale e que a gente não tem discussão quanto a isso. Não se discute quanto a isso. Que momento é esse? É aqui. Com certeza aqui, pessoal, nós sabemos que ela está em plena eficácia. Ou seja, após o 1 e antes do 3. Procede? Após o 1 e antes do 3. Aqui é o momento em que a lei está gerando eficácia. É o momento em que a lei está se desenvolvendo. É a nossa regra geral. Tanto é que existe uma teoria básica, tradicional no direito penal, que fala sobre isso. É um brocardo latino, mas que cai em prova seguidamente. Cai seguidamente em prova. Que teoria é essa? É a teoria do tempus regit actum. Teoria do tempus regit actum. O que essa teoria quer dizer? Ela quer dizer algo muito simples, pessoal, embora a expressão estranha, ela quer dizer algo barbada. Apenas quer dizer que a lei que vai valer, num caso concreto, é a lei que está vigorando naquele momento. É a lei do tempo, do momento do fato. Certo? O tempo rege a ação. Então, se a ação deu nesse momento, é a lei desse momento que vai valer. Se eu pratico um homicídio hoje, é essa lei que vai vigorar. É a lei que está em vigor hoje, lá do artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Se deram conta? Isso é o tempus regit actum. Isso, meus caros, que vocês estão vendo aqui, nós chamamos de RG. Ou seja, vocês já conhecem essa expressão, pelo menos quem já acompanhou aulas minhas. RG se refere à regra geral. RG é isso, é regra geral. E aí vocês sabem, né? Se nós temos regra geral, é porque existe o quê? Exceção. Tá, mas professor, me explica uma coisa. Como é que seria a exceção do que tu estás colocando aqui? Eu não consigo imaginar. Meus amigos, a exceção é o seguinte. Embora a regra geral é que a lei seja aplicada no momento da sua eficácia, vão ter situações que a lei a ser aplicada não vai ser a lei que está vigendo naquele momento, naquele tempo, mas sim, por exemplo, a lei que já foi revogada, a lei anterior, ou seja, a que valia antes da nova nascer. Ou seja, para cá, para cá. Isso pode acontecer? Pode, excepcionalmente. E também excepcionalmente, meus amigos, excepcionalmente, nós podemos ter aplicado uma lei que já foi revogada, certo? Que já foi revogada, mas ela vai continuar gerando eficácia. Nesse primeiro caso, nós temos uma lei,
que não gera mais eficácia, mas a lei em vigor vai voltar. Aqui a lei morre, mas em alguns casos ela vai continuar vigorando, ou seja, para cá. Dessa maneira, o que eu estou querendo dizer? Que aqui no item 2, nós vamos ter aquilo que chamamos de atividade. Atividade, ou seja, é a lei, aplicada a lei que está vigorando. A lei que está em vigor é a lei ativa, por isso o nome de atividade. Agora, quando uma lei precisa voltar a um fato que ocorreu antes, aí, amigos, ou quando ela morre e tem que continuar gerando efeitos, esses dois casos aqui, aí não é atividade, o que nós vamos ter é extratividade. Vamos ter extratividade aqui e vamos ter extraatividade aqui. Extraatividade, amigos, é sempre em situações em que vai se aplicar uma lei que não está mais ativa, uma lei que já não tem mais valor, certo? Seja voltando antes da publicação da nova, seja agindo depois de ter morrido, de ter sido revogada. Então nós temos uma extratividade para o passado e uma extratividade depois de revogada. Quando a lei extrativa ocorre antes da entrada em vigor, ou seja, é preciso aplicar uma lei para um fato que ocorreu anteriormente, a gente chama isso de retroatividade da lei penal. Retroatividade da lei penal, certo? O que é a retroatividade, então? É uma lei extrativa, porque já revogada, mas que ela precisa ser aplicada para um fato que ocorreu, amigos, antes da nova lei entrar em vigor. Está aqui. Mas deixei bem claro já que isso é exceção. Já quando uma lei está revogada e ela vai continuar gerando efeitos, a gente chama isso de outra atividade. Aqui está. Certo? Aí nós vamos ter então uma lei ultrativa. De qualquer forma, a retroatividade e a ultratividade, elas são o que, na verdade? Casos de extraatividade. Por quê? Porque nos dois casos nós não temos uma lei que está em vigor para todo mundo. Nós não temos uma lei que está em vigência. A lei em vigência é outra. Mas por alguns motivos que a gente ainda não viu, por algumas razões, essas leis já revogadas precisam vigorar. Em alguns casos concretos, essas leis precisam gerar efeitos. E aí, o que vai vigorar é a lei revogada, não é a lei em vigor. Tranquilo, né? Tranquilo de entender. Logo, de tudo isso que eu expliquei, a gente pode tirar daqui deixa eu apagar, para que não se confunda aqui as coisas, ganhar um espacinho. A gente pode ganhar aqui, pessoal, né? Concluir que existe uma regra geral
E existe exceção. A regra geral e a exceção, elas são princípios. Eu não trabalhei nos princípios do direito penal porque eu entendi que seria mais producente trabalhar esses princípios aqui, trabalhar esses princípios nessa matéria, na matéria de aplicação da lei penal. A regra geral qual é, pessoal? O que a gente viu? Que a lei penal só gera efeitos a partir da sua publicação, a partir do seu nascimento, não podendo regular casos que ocorreram antes. Então, a regra geral é o princípio da aqui está, é o princípio da irretroatividade da lei penal. Ou seja, meus caros, a lei, quando ela entra em vigor, ela vai gerar efeitos para frente, para o futuro, certo? Para todas as pessoas a partir dali. A gente chama isso de efeito. No direito administrativo, no direito constitucional, se ouve muito o que eu vou botar aqui, mas no direito penal também se trabalha. É o chamado efeito ex nunc. Aqui está. Efeito ex nunc, ou seja, ex nunc quer dizer dali para frente. Ok? Ex nunc, dali para frente. Se isso é a regra geral, nós temos uma exceção. Que exceção é essa? A exceção é o contrário. A exceção é a retroatividade da lei penal. Retroatividade da lei penal. Ou seja, de forma excepcional, a lei pode retroagir. Ou seja, uma lei pode alcançar fatos passados, fatos que já aconteceram. Logo, o efeito aqui já seria o efeito ex tunc. Ou seja, efeitos que voltam, atingem fatos anteriores. Muita gente confunde. Muita gente, isso gera muita confusão em prova e tudo mais, sobre a diferença de ex nunc e ex tunc. Existe um macete para não se confundir de forma nenhuma. O nunc, vocês associem com a nuca. Então, se levar uma paulada na nuca, para onde vocês vão? Para frente. Ex nunca, ó, passa doeu. Para frente. Ex nunca, ó, para frente. Já o ex tunc, vocês associem aqui com testa. Se levar uma bordoada na testa, para onde se vai? Para trás. Ex tunc, vejam. Aí nós vamos estar falando da retroatividade. Certinho? Pois bem, o que acontece agora? Agora acontece o seguinte. Prezados, significa que se a retroatividade da lei penal é a exceção, significa que nós precisamos restringi-la. Porque se a gente não restringir, ela não é exceção, ela é regra. Concordam comigo que toda exceção é restrita? Não são todos os casos? Claro.
Por isso que o nome correto desse princípio é retroatividade da lei penal mais benéfica. Aqui está o nome. Retroatividade da lei penal mais benéfica, certo? Bom, alguns vão perguntar para mim, mas professor, tudo bem mais benéfica, mas mais benéfica para quem? Mais benéfica para a sociedade? Não, 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 não. Aqui, amigos, nós não tratamos de política criminal. Aqui nós tratamos de direito subjetivo. Então, na verdade, é mais benéfica para o réu. Quem é o réu? O réu é o sujeito ativo de um crime, é aquele que foi considerado o responsável pela infração penal. Certo? É para ele, então, que a lei pode retroagir, por ser mais benéfica. E vejam que quando eu falo réu aqui, eu estou falando de réu num sentido amplo. Ou seja, quando beneficia no inquérito o indiciado, quando na ação penal privada favorece o querelado, na ação penal pública o réu ou acusado, quando na sentença favorece o condenado, quando na execução penal favorece o executado, tudo isso entra aqui como réu. E quem diz isso, inclusive, não sou apenas eu, mas principalmente a nossa Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88 preza por essa regra e eu gostaria de trazer vocês aqui ao texto. Peguem por gentileza. Acompanhem comigo, por favor. Por alguma ironia do destino, eu acredito que nós já chegamos aqui bem próximo. Está aqui. É o inciso 45 da Constituição XL. XL é 40, né? XL é 40. Vejam, nós vamos ter a regra geral. Nós começamos com a regra geral. Tá louco, é? A lei penal não retroagirá. Isso é a regra geral. A gente viu, é o princípio da irretroatividade da lei penal. E aí vem uma palavrinha, que é a palavrinha salvo. Se vem a palavrinha salvo, o que a gente sabe? A gente sabe que vem uma exceção. Salvo para beneficiar o réu. Está ali. Salvo para beneficiar o réu, para trazer benefício ao acusado. E aí nós vamos ter a exceção. É a retroatividade da lei penal mais benéfica. Ok? Só que aí vem uma grande questão. Tem questões no direito penal que vocês podem responder da maneira que os senhores entenderem mais conveniente, porque vai estar certo. E aí não tem como perguntar. Por exemplo, se vier uma pergunta, claro, numa conversa, alguém perguntar, fulano, a lei penal pode retroagir? O que vocês vão responder? A lei penal pode retroagir? O que vocês respondem? Vocês podem dizer, a lei penal, sim, ela retroage para beneficiar o réu. Ou podem responder, não, ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. As duas respostas vão estar o quê? Vão estar corretas. As duas respostas estarão certas. Perceberam? Se deram conta disso? Muito bem. Só que agora
O que nós temos que ver? Nós temos que ver os casos de retroatividade, as situações de retroatividade, como elas se denominam, os seus efeitos. Também temos que ver as situações da ultratividade, né? Que é o outro caso de extraatividade. Agora, é óbvio que isso é assunto para um próximo bloco. Agora é hora de tomar um cafezinho, um chazinho, dar uma relaxada e depois vocês, obviamente, vão clicar no próximo vídeo para acompanhar. Certinho? Aguardo vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.